22. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso de número 8. A palavra de Deus, ela nos diz assim, queridos irmãos. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifique estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meus amados, todas as vezes ao pegar o livro, a palavra de Deus, nós temos um grande compromisso. Compromisso não só de fazer uma leitura, mas também de interpretar aquilo que o Senhor ele tem falado e ele tem gritado ao coração do seu povo. Aqueles que são sensíveis à sua voz. Por certo, meus amados irmãos, a palavra nos diz: eis que cedo venho, e o Senhor virá. Meus amados irmãos, o Senhor disse, e os profetas falaram, que o Senhor viria, ele veio. Que ele morreria, ele morreu. Que ressuscitaria, ele ressuscitou ao terceiro dia. Como ele também nos disse que ele voltaria, e ele voltará. Eu não tenho dúvidas em relação à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Está breve, será hoje,
Amanhã eu não sei. Uma coisa eu sei: a misericórdia de Deus nos alcança, Caio. Com certeza nos alcança. Com certeza nos alcança. A misericórdia de Deus, todos os dias, ela é derramada no nosso coração. Ao sair, ao voltar. Às vezes, queridos irmãos, nós temos Deus e Jesus Cristo como se fosse a matéria, queridos irmãos, talvez mais simples ou talvez mais baratas do mundo. Porque não entendemos a misericórdia de Deus. Não vemos, queridos irmãos, que talvez o postergar de sua volta esteja altamente atrelado a essa misericórdia. A misericórdia de alcançar o homem perdido, a possibilidade daquele que está distanciado em poder voltar. E muitos dizem talvez que seja pura e simplesmente uma falácia a volta do Senhor. Mas não é. Mas não é. E queridos irmãos, já vaticinando, e João, ele vendo talvez as coisas do fim. A primeira coisa que nós entendemos, meus amados irmãos, nenhum homem é fruto ou devedor de adoração por outro. Nós não devemos adorar homens, nem anjos, nós devemos adorar a Deus. A Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa alma, Senhor das nossas forças. Penso, queridos irmãos, que quando nós paramos para analisar tantas coisas, a gente fala: ah, mas pastor, eu gosto tanto disso. Ah, eu já falei com os irmãos, e muitas das vezes daquilo que pensava, quantos ídolos da vida. Ah, irmãos, talvez vocês não saibam, Carlinhos Félix, ele fez uma determinada feita, uma canção que falava muito, muito ao meu coração e ao tempo. Eu pensava fazer um rock para me alegrar. Carlinhos Félix cantava isso. Ou talvez falar de amor sem saber amar. Quantas vezes eu fui escravo do próprio prazer. Eu podia fazer o que fosse, diz Carlinhos Félix na sua canção. E ele dizia mais que os ídolos seduzem as meninas e os bandidos se matando nas esquinas. Ó, como dói. Mas as pessoas vão vivendo. Lembro, queridos irmãos, nos idos de 1970, um velho gritando, meu velho gritando e dizendo: feliz 73, feliz 74. E meus amados irmãos, o tempo passa. E muitas das vezes meu pai conversava comigo e falava: meu filho, lembra da Bisa? Ela falava que Jesus ia voltar. E Jesus não tinha voltado. A sua avó falou isso. A sua mãe está falando. Será que Jesus vai voltar realmente? Existe uma questão. Talvez Jesus não volte, mas nós vamos nos encontrar com Ele. Porque todo dia, meus amados irmãos, eu vejo derramada essa graça. Essa graça que o Senhor nos dá. O verso de número 10, ele diz assim para nós: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O dia que selar, selou. A palavra de Deus, ela diz para nós que todo aquele que lava as suas vestes no Senhor, no sangue do Cordeiro, é no sangue do Cordeiro, o Senhor escreve o seu nome onde? No livro da vida. Ai, irmão, essa caneta não é minha. Poderia ser que por misericórdia, pastor Paulo talvez: pastor, por favor, ah, pastor,
Eu não tive tempo de servir ao Senhor. Ah, pastor, quantas vezes eu preferi dar a honra ao meu trabalho, dar a honra a coisas que são perecíveis do que a Deus poderia ser. Que de alguma forma você viesse, talvez, a sensibilizar o meu coração. Mas Deus é justo, justo juiz. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz e nos dá tantas deixas. E como foi nos dias de Noé. Houve um tempo e um momento que aquela arca foi fechada por fora, pela mão de Deus. Pela mão de Deus. E o ficar de fora, meus amados irmãos, é por isso talvez que ele diga para nós: não celes as palavras deste livro. Aí está o derramar da misericórdia de Deus. Porque ainda hoje, Deus pode acrescentar o teu nome no livro da vida. Porque hoje, o Senhor pode dizer o seguinte: mudar história, mudar coração. Você falar assim: mas pastor, olhos ainda do Senhor, verso de número 11. Quem é injusto? Irmãos, tem um cara injusto que você não adianta. Você vai falar com ele, ele vai continuar injusto. O 7, né? Quantos conhecem aí? 7:1. O cara vai continuar 7. Estava numa reunião da família. Irmãos, glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. Minha família era muito humilde. E tem o tio Jorge. Graças a Deus, Deus transformou a vida. Mas aquele camarada era um 7, irmãos. 7. Jorge, estou falando aqui ao vivo. Era um 7. Ele sabe disso, irmãos. Era ou não era? Montão de criança. A minha tia teve 8 e criou 9. Pensa aquele montão de criança. Era angu, adá, quase todo dia. Mas era comida. Eu lembro que a avó, muitas das vezes, deixava de se alimentar para alimentar os filhos, aqueles que tinham sido agregados pelo falecimento de familiares, e muitas crianças que as mães deixavam lá para tomar conta. E o meu tio Jorge, ele falava justamente o seguinte: gente, a gente não pode comer tudo não. A gente tem que deixar um pouquinho de comida no prato para o santo. E a criançada tudo acreditava nisso. E aí o que as crianças faziam? Deixavam um pouquinho de comida. E aí a minha tia não sabia da situação. Aí o Jorge falava: ô mãe, eu vou lavar os pratos. Juntava um pouquinho de todo mundo. Ô camarada 7-1. E abastecia a barriga com a comida que cada um deixava para o santo. Aí ele falava: o santo sou eu, Jorge não sei o que lá, santo. Meus irmãos, tudo isso passa. E eu vejo a misericórdia de Deus sendo e o alcançando. Mas quem é injusto, seja injusto ainda. A palavra de Deus tem falado o seguinte: é o ainda. Deus tem tido misericórdia. Quer ser injusto? Deus está falando ao teu coração: mude, mude. Você quer continuar? Seja injusto ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Pô, o pastor está falando em santidade. Negócio de santidade aí na igreja. Pô, que santidade, meu irmão. Negócio de santidade. Guardar o coração para o Senhor. Guardar a vida no Senhor. Está, meus amados irmãos, buscando a santidade no Senhor. Buscando, queridos irmãos, a cada dia misericórdia no Senhor. Você quer ser sujo? O problema é teu. Seja sujo ainda. É ainda. A gente pode vir para cá, irmãos, adornado, bonito, cheiroso.
Mas talvez, meus amados irmãos, sejamos pura e simplesmente como sepulcro caiado, a cal por fora, mas alguém morrendo podre por dentro. O que nós temos feito? O Senhor tem falado, busque a santidade, quer ser sujo. Ah, irmãos, ninguém sabe o que tem na minha geladeira. Pastor, na minha casa não entra. A minha casa é tua, a tua casa é sua. Mas o Senhor é o Deus da palavra, e como pastor, eu não posso furtar a palavra de dizer que temos responsabilidade com ela. Eu não sou dono da tua casa, não sou dono da tua família, como você não é dono da palavra e dono da verdade do Senhor. A verdade é dele. Doa a quem doer. Fale a quem falar. A gente às vezes se sente como uma voz que clama no deserto. É que as pessoas não querem mais ouvir. Cada um quer seguir a sua vida. Quem é sujo, suje-se ainda. Eu não posso chegar aqui e falar: irmãos, pelo amor de Deus, venham estudar a palavra, nós sabemos. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos orar, nós sabemos. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos amar uns aos outros, nós sabemos. Se o distanciamento existe, não é em Deus, é em nós. É em nós. Qual é a dificuldade? Irmãos, é o que eu penso. O que serviu ganhar o mundo inteiro? O que serviu, meus amados irmãos, ter o carro mais lindo do ano? A minha casa é sensacional, se com tudo isso eu perdi a minha alma? O que adianta ter falado? O que adianta? O verso 12, ele ratifica para nós: eis que cedo venho, eu vou ver. Eu vou ver. E eu fico pensando, irmãos, nesse dia. Eu já chorei sonhando com o céu. Eu tenho a certeza absoluta que eu não vou ficar para sempre aqui. Tenho uma mulher que amo, uma filha que está vindo. Tem os meus filhos que estávamos ontem comemorando. Eu estava falando e agradecendo a Deus pela vida dos meus filhos, mas chegará um momento que o Senhor cumprirá em mim tudo aquilo que Ele falou na sua palavra. E eu me sentirei, meus amados irmãos, sendo carregado pelos anjos ao seio de Abraão. E é lá meu destino final, para toda a eternidade. O que adianta, irmãos, passarmos um tempo vivendo os prazeres do mundo e perder uma eternidade diante de Deus? É a escolha de cada um. O Senhor nunca disse que a nossa jornada seria fácil. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Segundo o que cada um fez. Mas bem-aventurados são todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Certa feita, um pastor, um professor falando conosco, ele estava falando a respeito do olhar de Deus para aquele que lavou a sua vida no sangue do Cordeiro. É como se Deus olhasse para nós e visse em nós todos os nossos erros, todas as nossas faltas,
tudo aquilo que nós fizemos e foi o desagradar do coração de Deus. Mas quando nós lavamos a nossa vida em Cristo, é como se Ele olhasse para nós através do sangue do Cordeiro, e é o sangue que nos justificou na cruz do Calvário. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o olhar do Senhor para nós. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e Deus está falando isso conosco. Não celes ainda. Não celes ainda. Porque há muitos que ainda hão de chegar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ficará um povo de fora. E esse não é o povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Ficarão de fora os cães. E aí, queridos irmãos, são os prostitutos, são aqueles que realmente, queridos irmãos, irreconciliáveis. E os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Ah, eu tenho, Tati, tu é show de bola, bênção pura. Mas se eu colocar você no coração, no lugar de Deus, eu perdi. Deus, Ele não pode ser o segundo na vida de ninguém. Ele é o primeiro. Ah, pastor, fiz uma casa, comprei um iate. Que Deus abençoe, tá, irmãos? E se comprar, me convida. Comprei um iate, pastor, tantos pés. Vou para Angra dos Reis, eu tenho que ir para lá porque houve uma ventania, bateram no meu barco. Ah, pastor, eu vou ficar 3 anos lá consertando o meu barco. Não posso estar na presença de Deus. A idolatria não é só estar se prostrando diante de uma imagem. Não é isso não. Às vezes nós colocamos pessoas. Nós colocamos um filho. Irmãos, eu estava ouvindo essa semana, não sei quantos ouviram, um pastor ele falou assim: tu já pensou se Deus te falasse o seguinte: olha, eu vou tirar agora tudo que te impede de servir ao Senhor. E aí de repente você falasse assim: ah, meu filho me impede de servir ao Senhor, mata o filho. Meu carro me impede de servir, rouba o carro. Ah, meu querido, minha esposa me impede, morreu a nega. Ah, meu marido me impede, perdeu o marido. Ah, eu fico tanto em casa para limpar a minha casa, eu não posso servir ao Senhor. Acaba a casa. Já pensou, aí você sem nada, meu emprego, ah, meu emprego. Como diz, né, naquela série, meu marido tem 3 empregos. Perdeu tudo. Eu apatroei as crianças. Perdeu tudo. E aí você sem nada, aí você agora chega diante de Deus: Senhor, agora estou feliz, porque nada me impede de servir ao Senhor. Você estaria feliz? Às vezes a idolatria, tem muita gente que pensa que é só imagem, não é. Ficarão de fora também todos e qualquer que ama e comete a mentira. É só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Essa mentirinha foi para eu me safar. Só para isso. Para eu ficar bem. Para eu ficar bem. Se você ama e você comete a mentira, porque a palavra de Deus que a mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? O crente mente. Quem é o pai da mentira, irmãos? E o crente mente. Quem é o pai da mentira, irmãos?
E o crente mente? Mente, meu querido diácono? E o crente mente? E o crente mente? Tem que tomar cuidado, que palavra sábia. Falaria a verdade no momento de dificuldade? Passa, né? De repente aí por uma barricada e fala: olha, hoje aqui a ordem é o seguinte, matar tudo enquanto é crente. Aí tu passa. Tu é crente? Mas você sabia que num tempo não tão distante, muitos preferiram a morte do que negar a Cristo? Isso não aconteceu conosco. Mas você estaria disposto? Eis que cedo venho. É o Senhor quem diz. E nesta noite, como eu falei com os irmãos, nós podemos sair daqui felizes com Deus, ou nós podemos sair daqui da mesma forma, vivendo os ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é injusto, que seja assim ainda, porque o tempo do fim virá. E não é o tempo mais de misericórdia. E aí será o tempo do agir de Deus. Eu peço que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que ao refletirmos sobre isso, nós possamos tomar uma posição ao lado do Senhor. O que você decide nesta noite, bênção? Ao Deus que conhece vida e coração, que Ele faça essa obra. Alguém que esteja entre nós e talvez ouvindo essa palavra gostaria de hoje se render ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero me render diante de Ti. É só o Senhor quem pode fazer na minha vida. Eu quero lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Sua palavra é fiel, Senhor. A Sua palavra é fiel. Eu quero provar dessa fidelidade hoje e agora em minha vida. Há alguém que gostaria de tomar esta decisão? Eu vou pedir de todo o coração, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Vem, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Já chega de hesitação, chega de tanto correr de Deus. Em nome de Jesus, se Deus está falando ao teu coração nesta noite, renda-se a Ele, o Senhor da vida, o Deus que tem não postergado a sua volta, mas tem sido misericordioso